Irmãos e irmãs, graça e paz. Eu sou Lívia, agente da Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Glória. É com alegria que acolhemos você que assiste mais um episódio da série Santos no nosso canal do YouTube. Fique conosco para mais esse momento de oração, fé e espiritualidade com o Santo do Dia. Faremos memória hoje a São Francisco de Assis, que nasceu entre 1181 e 1182 na cidade de Assis, na Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de Giovanni, mas quando Pietro Bernardone voltou de sua viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do seu filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco de Assis, seu caráter e suas qualidades melhores lhes vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se um herói em uma dessas frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Em 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa, é a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido da sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a Igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e ali te será dito, diz a voz. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moedas de ouro, constatando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, a casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo, mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou-o perante ao bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Sem vacilar um momento, se despojou de tudo, até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai Pietro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu. Daquele momento em diante, cantando Sou arauto do grande rei Jesus Cristo, afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntou-se o que faria, o que Deus queria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram a ele como uma intensa luz. E exclamou, cheio de alegria: é isso, precisamente o que eu quero. É isso que desejo de todo o coração. E sem demora começou a viver como faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. E repetia sempre para si:
e mais tarde também para os seus companheiros. Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu para pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente de viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele e pelo caminho juntou-se aos dois Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontraram foram as seguintes: se quiseres ser perfeito, vende o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem uma segunda túnica. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Isso é o que devemos fazer, e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou o que por tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu em 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de São Francisco de Assis, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconhecendo nele o homem que há pouco vira em um sonho, segurando as colunas da igreja de Latrão que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus que inspirava São Francisco de Assis a viver radicalmente o Evangelho, trazendo uma vida nova a toda a igreja. Por isso, deu ao seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregarem o Evangelho nas igrejas e fora delas. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, São Francisco de Assis tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve uma visão do serafim alado e recebe as estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto de 1226 e ele pede para ser levado à Porciúncula. No dia 3 de outubro, à tarde, São Francisco de Assis morreu cantando. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Também foi elevado o padroeiro principal da Itália, em 1939, pelo Papa Pio XII. Convido-os agora a rezarmos juntos uma pequena oração a São Francisco de Assis. Ó grande reformador da Igreja, Pai de uma multidão de santos e religiosos, concedei a nós imitar as suas virtudes de caridade, pobreza e castidade, assim como nos espelhar na tua espiritualidade, que formou tantas almas. Que o amor encarnado seja amado. Amém. E nós esperamos que você esteja gostando dos conteúdos da nossa série Santos. Se sim, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo também para nos ajudar a continuarmos comunicando a Palavra de Deus e evangelizando. E nós nos vemos muito em breve no próximo episódio da série Santos. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós.